Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém? Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eterno Criador, pedimos que sua grande misericórdia, que está na terra dentro de um povo, possa manifestar a cada momento, através das ações do seu corpo místico, que tem sido escolhido por ti. Nenhum de nós entramos de oferecido, porque o que entra, sai. Mas é o Senhor quem tem chamado, escolhido e selado pelo Espírito Santo. Enquanto meditamos mais um pouco, mais um momento na sua palavra, que possamos sentir o domínio do teu Espírito sobre nós, movendo em nosso ser, pois queremos te servir de corpo, espírito e alma. O que nós temos aqui, Senhor, é tão simples, tão profundo, que só eleito pode entender. E o eleito, nós sabemos, Senhor, que não é o doutor, não é um reverendo. O eleito não é um grande personagem. O eleito talvez é o que não sabe o ABC. O eleito é aquele indouto, é o eleito, não desprezando a sabedoria, mas o Senhor nunca trabalhou na sabedoria do homem. O Senhor sempre lançou fora a sabedoria do homem, porque o Senhor não foi conhecido na sua sabedoria. Então tornou louca a sabedoria do homem. Estamos agradecidos a Ti por poder ver essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vou comentar hoje sobre Cristo em seu trono.
terceiro selo, no parágrafo 18 e 19, eu quero fazer essa leitura para vocês. Alguém deve estar pensando, não falei? Ele voltou para o trono. Não é isso que alguém deve estar pensando? Mas a hora que eu vi o resultado, então está aqui: foi dito a João que não chorasse mais, porque eis que o leão da tribo de Judá tem vencido, e ele tomará o livro e o abrirá. Então João voltou para ver o leão, e em seu lugar viu um cordeiro. O ancião chamou um leão ao que vinha saindo do trono. Ele não havia visto isto antes. Por quê? O cordeiro havia estado operando como mediador, porque estava sangrando por seu povo. Estava intercedendo pelo povo até que entrasse a alma da última pessoa, cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Haverá um certo número e não mais. Os demais não terão nenhum desejo de entrar. Nós preocupamos de colocar muitos, mas já tem um número estabelecido por Deus. Ninguém mais terá desejo de entrar. Então, quando essa última alma entrar, o tempo da redenção termina. Então o cordeiro vem para reclamar seus direitos sobre o que ele tem redimido, e isso abarca a criação completa. Tudo lhe pertence, porque ele o tem redimido com o seu próprio sangue. E quando ele veio para tomar este livro e abri-lo, então João parou de chorar. Ele viu que este cordeiro era um cordeiro imolado. Ele havia sido morto, porém agora estava vivo. E encontramos que este cordeiro imolado era um cordeiro ensanguentado, porque havia sido morto. Depois de haver sido morto, havia ressuscitado e estava assentado sobre o trono, assim, de trás do trono, intercedendo por todas as almas que haveriam de vir até que chegasse a última e tudo se completasse. Porém Deus ainda tinha o livro em sua mão, isto é, o livro da redenção, na mão de Deus. Por isso tinha que ter o intercessor. Aí o intercessor vencia o prazo e ia tomar o livro da mão de Deus. Estão entendendo? É isto que ele tem feito. Nós temos aqui o terceiro selo, o parágrafo 27, vou ler do 26 em diante. E quando começou a abrir os selos, encontramos que estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou: aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco, que tinha um arco, e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo. Parágrafo 27, terceiro selo. Logo o cordeiro abriu outro selo, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E este foi dado uma espada com a qual faria guerra e obteria grande poder, e tiraria a paz da terra e faria com que matasse uns aos outros. Presta atenção nesse pedacinho aqui. Isso ainda era algo misterioso quando o abriu. Eu quero que vocês
prestasse atenção que os selos, quando foi aberto, ele ainda era algo misterioso. Agora, quando que ele foi aberto? Ele foi aberto no dia que ele cumpriu. Quando que cumpriu o primeiro selo? Lá na primeira era. Quando abriu aquele selo, ele era algo misterioso. Ninguém sabia que era o primeiro selo. Era misterioso. Abriu, mas eles não sabiam. Olha, você sabe que eles não sabiam nem que tinha aberto os selos? Eles não sabiam, lá na primeira era, eles não sabiam que tinha aberto aquele primeiro selo. E quando abriu, ainda era algo misterioso quando abriu. Que a pessoa pensa que o selo foi aberto agora. Agora ele foi revelado. Eu quero que você veja os passos deste selo. O selo era um símbolo. Do símbolo, ele veio a cumprimento. Ele era um símbolo. Depois ele cumpriu. Quando ele era um símbolo, está em Apocalipse 6. Quando ele cumpriu, estava na era da igreja, já cumprindo. Primeira era, quarta era, quinta era, cumprindo a abertura do selo. Sétima era, está cumprindo. Quando isto estava abrindo naquela era, era algo misterioso quando o abriu. Então eu quero que você veja os passos para chegar onde nós estamos. Por isso que as pessoas não entendem o que é os selos. Ele era um símbolo, ele cumpriu. Quando ele cumpriu, ele foi aberto. E quando ele foi aberto, ninguém sabia o que era, porque ele foi aberto durante as eras e ninguém tomou conhecimento que aquele era o primeiro selo. No tempo de Paulo, no tempo de Columba, era o segundo selo. Eles não perceberam. No tempo de Martim Lutero e Wesley, era o terceiro selo. No tempo de William Branham, na sétima era, o quarto selo. Por que nós ficamos sabendo? Porque veio a águia para revelar que isso já aconteceu. O profeta veio para revelar os selos, que são coisas acontecidas, e nós não sabíamos. Quando aquilo cumpriu, era algo misterioso, porque estava abrindo o cordeiro, havendo o cordeiro aberto um dos selos, saiu um leão e disse: vem e vê. Era o cordeiro abrindo. Agora, as pessoas não entenderam aquilo naquele dia que abriu. Sabe quando é que as pessoas iam entender? No dia que fosse revelado. Os selos em símbolo. Logo, o cumprimento dos selos durante as eras. Abriu o selo, cumpriu. E quando abriu um selo, era um distúrbio religioso. Vocês aprenderam isso? Estão lembrados? Abriu um selo. Agora, não abriu os 7 selos com a irmã Brana. Foi revelado. Os selos foram abrindo durante o período das 7 eras. Eles foram abrindo. Quando chega aqui no tempo do mensageiro, do 7º mensageiro, que tem a comissão de revelar o mistério e os 7 trovões, então agora é hora de revelação. Hora de revelação daquilo que já havia cumprido. O povo precisa entender isso, que é tão simples. A revelação anda com isso daí de uma forma tão simples. Eu mesmo já passei por cima disso e não sabia. Entende? Mas quando aquilo é revelado, é aberto, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Abriu o primeiro selo, mas era misterioso. Ninguém sabia que era o primeiro selo. Abriu o segundo selo no tempo de Columba, mas ninguém sabia, era misterioso.
houve aquela confusão religiosa, um distúrbio religioso. Quando abriu o terceiro selo, houve um distúrbio religioso que a Igreja Católica sofreu. Aquele tremendo distúrbio que um homem saiu dela. Quando Deus quer cumprir algo, um homem que sai é o suficiente para dar o distúrbio. Aí deu um distúrbio religioso. E Roma sofreu com aquilo. Mas não é um homem só? Só que ela não suportou aquele homem. Deu um distúrbio religioso. A religião sofreu. Uma trombeta é um distúrbio político, diz o profeta. Mas um selo é um distúrbio religioso. Foi a religião que sofreu. Foi Roma que sofreu. Era ela que tomava conta. E agora saiu Lutero e diz: não, tem outra coisa que vocês não têm ensinado. E o que vocês têm ensinado está errado. Aquilo houve um distúrbio religioso. E Martim Lutero ficou firme, sozinho, e venceu. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Aleluia. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que no dia antes de soar desses 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. Tem outro parágrafo que eu não vou encontrar agora para você, mas o irmão Branham diz que houve o toque de uma trombeta tocou, e foi revelado 7 trovões. Tocou uma trombeta, porque a trombeta é a 7ª. Quando ela toca, ela revela 7. Ela é a 7ª, mas ela tem a comissão de revelar 7. Ele é a 7ª trombeta, William Branham, revelando os 7 selos, durante o período das 7 eras. E 7 selos durante esse período das 7 eras, cada selo que abriu foi um trovão. Amém? Estão entendendo? Eu não sei se eu larguei outra mensagem ali, está me faltando uma mensagem aqui. Parágrafo 27, ainda, 28, do terceiro selo. Agora vejam bem, encontramos que através das eras temos tido reformadores, não profetas, foram reformadores, e cada ocupação tem o seu próprio labor. Vê para mim uma mensagem em cima, ali no escritório. Meu Deus do céu, ela está aí por cima e eu esqueci até o nome dela agora. Isso, a união invisível. A união invisível. Vamos ver se eu encontro aqui, porque eu não marquei. Eu não marquei. E ela estava assim, irmão, fechada. Que pena, né, pai? Se ela tivesse aberta, não dá trabalho. É? Tudo que está fechado dá trabalho, precisa estar aberto para não dar trabalho. É? Os selos, quando estava fechado, dá um trabalho tremendo. Mas a hora que ele é aberto, já não dá trabalho mais. Ele está aberto, né? E eu acabo não conseguindo ver onde é que coisa tão rica, tão boa. Queremos o que é correto. Haverá um certo número, já li sobre isto. 44 haverá. Nós estamos atrás do que é correto. Nós não queremos nenhuma interpretação. 44, terceiro selo. Porém, trato de falar destas coisas, até que sinto a unção do Espírito Santo sobre mim, para falar estas palavras, para falar o que me tem sido revelado. Logo, quando estou falando, se tenho cometido algum erro, seguramente ele me corrigirá aqui, ante toda a congregação. É a segurança que o profeta tinha? De se eu cometo um erro, ele me corrige ante toda a congregação. E Deus já fez isso. Nós temos aí perguntas e respostas, que perguntaram para o irmão Branham sobre o capítulo 5, verso 8 em diante, de Apocalipse. E o irmão Branham respondeu que não era os eleitos. E depois ele se perdeu tudo ali e falou: lê a Escritura de novo. Ele diz: o Espírito Santo
não queria que cometêssemos esse erro. Esses são os santos raptados, redimidos, que cantam no capítulo 5 de Apocalipse. Eu quero que a coisa seja correta. Não há necessidade de tomar o que imaginamos. Há algo correto e isso queremos. Queremos que Deus nos dê o que é correto. Agora, eu te garanto uma coisa, que a quem tem, ser-lhe-á dado. Estava aqui, ó. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você tem um pouquinho de revelação, toma cuidado. Porque a quem tem revelação, Deus dá mais. Mas quem não tem, o que tem, Deus tira. Aquilo que tem, você se cega, você se perde. Então eu estou pensando em Cristo no seu trono. Quero te fazer claro, não estou dizendo que Cristo está no trono de intercessão. Trono de intercessão é trono do Pai. Estou falando agora do trono do Filho. Cristo no seu trono. Vamos ver aqui? Terceiro selo, 16. Ele tem estado fazendo a obra do Redentor semelhante, porém virá o tempo quando a obra de redenção cessará. E quando cessar a obra redentora, então ele deixa o trono de Deus, onde está assentado agora, porque a verdade é que esse não é o seu trono. Graças a Deus por um profeta. Porque se eu falasse para você que aquele não era o trono de Cristo, você já duvidaria. E agora, o que você vai fazer com isso? Ele diz, ele deixa o trono de Deus, onde está assentado agora, porque a verdade é que esse não é o seu trono. O trono que ele está assentado agora era o trono de intercessão. Então ele deixa esse trono, entende? Que ele está sentado agora, ele deixa esse trono, porque esse trono, em verdade, não é o seu trono. A Bíblia diz, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho assentado no trono de meu Pai. Agora ele venceu e assentou no trono do Pai, porque ele venceu no Calvário. Ele venceu a sepultura, subiu e assentou no trono do Pai, intercedendo por nós. Mas ele está dizendo aqui que ele tem um trono para o que vencer. Assim como ele assentou com o Pai no trono do Pai, e que ele tem um trono, porque aquele que vencer vai assentar com ele. Eu não sei o que você pensa disso. Ele venceu e assentou no trono do Pai. Agora, ele diz que ele tem um trono. Para quem? Para o vencedor. No trono do Pai, ele venceu, assentou e ficou intercedendo por 2 milênios. E ele tem o trono dele. E quando ele está intercedendo por 2 milênios, ele é aquele que venceu, ele é o leão, mas ali está fazendo a obra de cordeiro. Ele está sentado no trono com o Pai, intercedendo por nós. Mas ao que vencer, isso dá exatamente na 7ª era da igreja, na última era que ele está falando, ao que vencer. Ele está dizendo, olha, quando chega na 7ª era, eu vou deixar o trono do Pai e vamos nós para o nosso trono. Você que venceu, vai assentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e assentei com meu Pai, então agora eu, levando o trono, tomo o livro, e aqueles que vencerem, então vai assentar comigo no meu trono. Você viu que o profeta disse? Volto aqui porque as pessoas não entendem. E quando cessar a obra redentora, então ele deixa o trono de Deus, onde ele está sentado agora, porque a verdade é que esse não é seu trono.
Esse é o trono do Pai. Mas ele deixa esse trono e fala para o vencedor da sétima era. Como é bom, na sétima era a coisa termina tudo. Sete é fim de mistérios, é fim de era, para entrar no oitavo, que é a eternidade. Então quando chega aqui, você já sabe, tem um trono. Eu vou sentar com Jesus no seu trono. E agora esse é o trono do vencedor. Ele assentou num trono intercessor. Agora o vencedor assenta com ele nesse trono de vencedor. Porque é o que vencer. Ele venceu e assentou num trono de intercessão. Mas quando ele levanta para revelar os 7 selos, então ele vai tomar outro trono. Agora ele vai tomar o dele. Até aqui ele veio assentado no trono do Pai. Irmão Branham diz: esse não é o seu trono. Vocês estão entendendo isso? Porque se não tiver, eu repito. Amém. Ao que vencer darei que se assente comigo em meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho assentado no trono de meu Pai. Esse não é seu trono, mas pertence ao Espírito, Deus, que é o trono da intercessão. E não pertence a Cristo. É o trono do Pai, é o trono da intercessão. Esse pertence a Deus, o Espírito, não pertence a Cristo, o Cordeiro. Ele é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, porém feito carne. Será que chega? Vamos repetir mais alguma coisa? Essas coisas vai vindo assim. Vamos repetir alguma coisa? É bom repetir porque é segurança para vós. Primeiro selo, parágrafo 74. Isso me faz tremer. Espero que a igreja em verdade entenda isto. Isto é, você aqui a quem vou chamar noiva. Se não é noiva, não vai entender não. Não vai entender. Espero que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Eu quero viajar com você no tempo, lá atrás um pouquinho, para te mostrar que o Cordeiro não saiu do trono lá no primeiro selo, no tempo de Paulo, senão não tinha intercessão aqui. Vocês devem notar isso. E o irmão Branham está dizendo aqui que ele saiu lá no primeiro selo. Mas o primeiro selo que o irmão Branham está mostrando que ele saiu, não quer dizer que ele saiu há 2000 anos atrás do trono. Ele não saiu há 2 milênios. Quando abriu o primeiro selo, então o Cordeiro saiu do trono e tomou o livro. Não é quando aquilo abre, porque quando abre durante a era, a pessoa ainda não sabe direito aquilo. Deixa eu repetir aqui, terceiro selo, parágrafo 27. Isso ainda era algo misterioso quando o abriu. Quando abriu no tempo de Paulo, primeiro selo, era algo misterioso. Ali o Cordeiro está no trono. Vocês estão entendendo? Então o Cordeiro está no trono durante toda a era. Mas o selo foi aberto lá. Mas foi aberto e eles não entenderam aquilo. Eles não conseguiram ver o cumprimento daquilo, porque ainda era misterioso quando abriu. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 1. Foi havendo o Cordeiro aberto, um dos selos. E é o primeiro selo. Quando o Cordeiro abriu esse selo, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Agora, quando ele foi revelado, ele abriu lá, mas ele foi revelado aqui. Entende? O primeiro selo abriu no tempo de Paulo, mas ele foi revelado no tempo do Branham. O primeiro selo abriu na primeira era, mas ele foi revelado na última era. Porque tinha que cumprir
Tudo primeiro, para depois o Cordeiro poder sair do trono. Porque ele já havia intercedido por toda a era, as 7 eras da igreja. Aí na 7ª, ele pode sair para fazer o seu trabalho, para revelar e depois reclamar o que é seu. Amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar a leitura aqui, parágrafo 74 do primeiro selo. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar sua posição com sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora, e o Cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de seu pai. Combina? Combina o primeiro selo com o terceiro? Ele havia saído do trono de seu pai para tomar seu trono. Agora, eu entendo que ele saiu do trono do pai para tomar seu trono, não quando abriu o primeiro selo, lá na primeira era, mas quando foi revelado o selo. Por isso, irmão Brana diz: o Cordeiro vem do trono do 7º selo. Ele vem do 7º selo. Por quê? Porque todos os demais selos já havia cumprido. Todos os demais selos já era história. Ah, mas espera lá, tem mais coisa, tem coisa assim, tem coisas que vão acontecer. Mas se tomarmos a mensagem, a união invisível, parágrafo 89, acho que é, onde o irmão Brana explica isso daqui para nós, ele diz assim, ó, 89, a união invisível. Bom, se então era loucura, é loucura agora. Veja aos assassinatos e coisas que estão sucedendo agora no mundo, loucura. E a coisa completa vem a cumprir Apocalipse. Porque pode que cheguemos a isso nesta semana, onde essas coisas espantosas, essas não são naturais. Isto são coisas espirituais que fazem as pessoas gritarem às rochas. Como é que é isso aqui? São coisas espirituais. Mas nós estamos esperando o cumprimento do 6º selo, a estrela caindo do céu, e aquela escuridão, a coisa toda. Isso aqui são coisas espirituais, diz o profeta. Haverá cumprimento de coisas espantosas na tribulação? Haverá, mas a noiva já sabe que estas coisas cumpriu no período das eras. Irmãos, o 7º selo vem a cumprir com o irmão Brana. Você entende? O 7º selo não vai cumprir depois do rapto, não. Ele veio cumprir com o irmão Brana, e o irmão Brana diz que ele termina quando a noiva é raptada. Quando ela sai daqui, ele diz, aí termina o mistério do 7º selo. Está aqui na festa das trombetas, não lembro que parágrafo que é, mas está aqui, 238 por aí. Termina o 7º selo, porque começou ali. Silêncio, silêncio. Oh, irmãos, olha o silêncio que começou no tempo do profeta, o 7º selo. Irmãos, ele é 7º anjo, ele é 7º selo, ele é 7 trovões. Está nele. Ele é o cumprimento do 7 aqui na terra. Quando o irmão Brana diz que a noiva sobe, no capítulo 3 de Apocalipse, mas ela sabe até o 22, ela sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse, mas o capítulo 10 é o profeta. Que você faria então? Dizer, se ela sobe, então não tem nada para frente no Apocalipse? Tem, e ele diz que ela sobe no final do capítulo 3 e só regressa quando vem o capítulo 19. Mas, meus irmãos, capítulo 4 faz parte da noiva, pois ali estão os 7 lâmpadas, ali está 7 Espíritos de Deus, ali está os 4 animais, que faz parte das 7 eras da igreja. Logo capítulo 5, capítulo 6, os selos, que já cumpriu durante as 7 eras. Porque não tem o parágrafo aqui agora, mas o irmão Brana diz assim, que o 6º selo cumpriu um pouquinho antes do 7º ser aberto. 6º selo,
cumprir um pouquinho antes. Porque o que nós esperamos, fica esperando coisa só para o futuro, e que vai cair na cabeça do povo lá, são coisas espirituais que já está acontecendo no povo hoje, e você não percebe essa loucura que está no povo. Isso daqui é tremendo. Ele diz: na loucura total e completa que este mundo entrará em seguida, já está quase aí agora. Bom, vocês podem ver as pisadas disso, aí está desfilando na rua mesmo, a loucura, desfilando na rua mesmo, direto ao banco da igreja. Será que não está direto ao banco da igreja aqui do tabernáculo? Ah, não, aqui no tabernáculo é gente santa. A loucura está direto no banco da igreja aqui do tabernáculo. Brana, não fale só dos outros, não. Tem nossas filhas aqui dentro, com as roupinhas apertadas, vergonhosa, curta. E vamos falar lá de fora. Não, a loucura está aí nessas meninas, loucas e não sabem. E eles, loucos e não sabem, cada mulher que vê, eles têm um ato sexual mental com elas. Eles sentem prazer com elas, loucos e não sabem. Direto ao banco da igreja, loucura total, fazer coisa que um ser humano nem pensaria em fazer, de ser civilizado. De ser civilizado. Em certas tribos, uma moça, quando perde a virgindade, ela tem que falar com quem foi, e eles pegam ela e matam. O profeta diz assim: já pensou bem se essa lei fosse aplicada nos Estados Unidos? Você já pensou bem se fosse aplicada essa lei no Brasil? Não. É melhor tratar com direitos humanos do que com a lei de não civilizados. Eles não são civilizados, mas têm moral, têm princípios. E os civilizados perdem a moral, não têm princípio. Esse é o nosso problema. O homem branco sempre foi assim. Você não é branco também? Está aí? Amém? Mas como está? Jesus está no trono? Está no trono dele agora. Ele saiu do trono do Pai. Aquele trono não é dele, diz o profeta. Aquele trono é trono do Pai, trono de intercessão. E ele venceu e assentou no trono do Pai. Ele e o Pai é um. E ao vencedor assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Isso é posição, isso é lugar. Olha que lugar tremendo que ele está, olha que altura. Assentado com o Pai, no trono do Pai. Ele diz: mas quando cumprir as 7 eras da igreja, os 7 selos forem abertos, eu saio do trono do Pai, tomo o meu trono, e você que venceu a 7ª era, vai assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, isso é posição, isso é o lugar onde está o eleito. Nós estamos acima de qualquer encrenca que tiver nesse mundo. Se tiver encrenca na sua família, viva acima dessa encrenca. Tem problema, tem luta, viva acima da luta. Você está sentado num trono de vitorioso. Você não é derrotada. Você não é derrotada pelo espírito do dia. Você não é derrotada pela ilusão. Você não é derrotada pelo vestido curto. Você não é derrotada pelo cabelo cortado. Você não é derrotada por esta roupa apertada. Você é vencedora. Você é uma filha. É para a noiva que eu estou falando, diz o profeta, a quem eu chamo noiva. Aleluia. Amigos, não deixe escapar isso. Amém? Vamos do 74 do primeiro selo pular para o 77. Eu tenho poucos minutos, meu Deus do céu. 77, 78 do primeiro selo. Ele deixou o trono do Pai e veio, reticência. Agora ele é o filho de Davi. Agora você sabe que ele vai ser filho de Davi no milênio. O irmão Branco dizendo: agora ele é filho de Davi, porque ele já saiu do trono. O que considera é isso, não que estamos no milênio. Isso daqui não é milênio, isso daqui é uma sujeira.
Aqui é podridão. Milênio será lugar de prazer. Aqui o Satanás ainda está solto. No milênio ele vai estar preso. Por quê? Por que no milênio Satanás vai estar preso? Nenhuma menina de saia curta vai estar lá. Porque se tiver, o diabo está solto. Nenhuma mulher de calça esporte apertadinha, mostrando tudo no seu corpo, estará ali no milênio. Nenhuma. Porque se tiver, o diabo está solto. E ele está preso. No milênio, nenhuma mulher de cabelo cortado vai estar lá. Porque se tiver, o diabo está solto. E no milênio ele está preso. Preso por quê? Porque não tem gente daquele espírito para ele trabalhar. Todos que estiverem naquele período do milênio para trabalhar, é só Deus que pode trabalhar. Porque não tem aqueles espíritos errados, está tudo preso. Aleluia! Não é bom isso? Você vai pensando, o milênio é maravilhoso, aqui é um lugar de trevas, a luz que nós temos aqui é a palavra de Deus, é a mensagem do dia, é a revelação dos trovões, isso que é luz, mas o resto tudo é trevas. Ele deixou o trono do Pai, agora ele é o filho de Davi. Isso é o profeta está falando. Você quer ter problema, vai ter com o irmão Brano. Você quer discutir comigo? Porque você sabe que eu sou fraco. Mas você vai ter que encarar aqueles olhos que davam uma olhadinha na congregação e dizia assim: eu vejo a sombra da morte em cima daquela irmã. Você vai ter que encarar esses olhos, viu? Os meus, eu só vejo vocês aqui, ó, natural. Eu não tenho dom para ver coisa sobrenatural, senão a revelação que eu vejo aqui, que isso é sobrenatural, que para mim é tremendo. Eu não tenho dom de cura, eu não tenho dom de milagre, eu usufruo de tudo isso por misericórdia e graça de Deus. Eu não digo que eu tenho, mas eu conheço um que tinha, e eu sei que eu vou ter que encarar ele um dia, e eu quero encarar ele e dizer: bom, irmão, eu preguei o que o senhor falou, o senhor deixou escrito lá. Ele deixou o trono do Pai, o Senhor deixou escrito lá para nós que o trono da intercessão era o trono do Pai, e não era do Cordeiro, não era do Filho, não era de Jesus, mas que ele tinha o trono dele como vencedor, e eu creio nisso. Não vai ter nessa conversa para você julgar. Isso é a palavra. Isso é o que Israel pensou que ele faria com respeito ao filho de Davi quando veio a primeira vez. Agora, eu vou pular um pouco aqui, porque eu não dou conta. 78 do primeiro selo. Ele então saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Agora eu espero, quando é que ele vai tomar o trono dele? Ele vai tomar no milênio, muito bem, mas ele já saiu do trono do Pai, ele tem uma posição com os redimidos agora. É os vencedores da sétima era, os vencedores de Laodiceia. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Agora eu já não estou assentado no trono do Pai. Quem estava no trono do Pai era o Filho. Agora eu estou assentado com o Filho no seu trono. Mas você vai desprezar o trono do Pai? Não, aquilo ali já encerrou o trabalho intercessório. E aquele Espírito Deus desceu para a terra. Com todo aquele poder intercessório, ele desceu para a terra e veio habitar no nosso coração. Ele está aqui dentro, como ele estava dentro de Abraão, antes do menino nascer. Abraão mentiu, e eu também minto. Qualquer coisa, qualquer hora que eu falo que não minto, eu vou acabar mentindo para eu poder falar: você é homem, e você não é melhor que Abraão. E Abraão, quando ele mentiu, vai na Bíblia para você ver, Abraão tinha sido transformado. É uma transformação em vida, meus irmãos, que você sofre, que ainda está sujeito ao tempo. Abraão mentiu. Abimeleque dizia: essa menina aí, menina, 90 anos, e não fazia plástica, a ruga estava tudo ali, não estava atrás da orelha, não, estava tudo na face mesmo. Só que quando Abimeleque olhou, ele viu uma moça de 18 anos, dizia: essa daí. Abraão diz: é minha irmã. E o medo de morrer, diz a Bíblia,
que ficou com medo daqueles homens sem Deus, que não tinha Deus, porque ele cria que quem tinha Deus era ele. Ele tinha sido chamado, ele tinha Deus. Ele diz: mas esse país, um povo ignorante, não tem Deus. Se eu falo que ela é minha mulher, me mata e fica com ela, mas é minha irmã. Em outras palavras, você pode ficar com ela. E Sara, olhando aquilo, podia dizer: mas espera, rapaz, você não me defende nada, hein? Me soltou na mão do rei, preparando, não sei quantos meses preparou, porque lá costumava preparar 6 meses com perfume. Depois a mulher vai com o marido sem tomar banho. Eles falam: que é isso? Não, é verdade, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, é o rei. 6 meses de especiaria, se preparando. Mas não prepara nada, vai tudo penteado, tudo arrebentado. Fazer amor? Que horror! Chama isso de amor? Cadê o preparo da igreja? Chega uma igreja toda depenteada, uma igreja que não está preparada. Para que 7 anos da igreja? Para preparar a igreja para dormir com o rei. Agora é o rei dos reis e senhor dos senhores, sem sexo. Aleluia. Isso é tão bom que dá vontade de ir longe. Então ele saiu do trono do seu pai, do pai, para tomar seu próprio trono. Ele agora vem de sua obra como intercessor para reclamar seu próprio trono e seus súditos redimidos. Quem são súditos redimidos? Amém? Você é um súdito redimido. Ele vem reclamar você. Por isso ele saiu do trono. Então foi quando aquele ser como um leão disse a João: vem ver. Não cordeiro mais, é agora o leão. Vem ver. Foi um leão na simbologia no tempo de João. Foi um leão quando João escreveu em símbolo. Foi o leão quando cumpriu naquele dia, porque era a era do leão, a primeira era. E quando veio para revelar, o leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Oh, se isso não une Bíblia para você, eu não sei mais o que fazer. Isso para mim, abre a Bíblia. Quando o selo foi aberto para mim, abriu a Bíblia. Eu leio um parágrafo dessa mensagem, eu vejo uma Bíblia aberta. Amém. Está dando um pouco, não, irmão? O cordeiro, agora no final do 79, primeiro selo, o cordeiro imolado saiu do trono, todo ensanguentado. Ele foi o único. E quando ele tomou o livro, então foi quando começou o júbilo que encontramos no versículo 8 ao 14 do capítulo 5, porque viram que a redenção estava paga, ele havia chegado para reclamar os seus. Será que não dá para jubilar? Leia capítulo 5, verso 8 em diante de Apocalipse, para você ver o júbilo deles. Agora, se você aplicar isso para depois do rapto, você vai ter que dizer que terão irmãos no sepulcro ainda louvando o Senhor depois do rapto. Não, isso é agora. Isso é agora. Quando o selo foi aberto, houve um júbilo. O cordeiro saiu do trono. Agora sim, lá naquele tempo, ele saiu simbolicamente, mas desta feita não foi simbolicamente. Desta feita, ele saiu para valer. Ele saiu do trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Eu como vencedor nessa era, você como vencedora, vencedor nesta era, você está sentado com Cristo no seu trono. Essa é a posição da noiva de Cristo hoje. Ela não está em qualquer lugar não, ela está sentada no trono de vencedor. Ah, mas eu estou com problemas, estou sofrendo. Eu sou vencedor. Sou vencedor, nessa dimensão eu tenho problema. Abraão teve problema nessa dimensão, mentiu nessa dimensão, com nome mudado, com tudo. Ele mentiu, mas Deus falou para ele, o Abimeleque, pede para ele orar para você. Abimeleque podia dizer: mas ele mentiu para mim que a mulher é irmã dele e eu ainda tenho que receber a oração dele. Abimeleque calou foi a boca. Ele era justo. Um justo sempre cala a boca. Quando você vê gente com a boca aberta contra essa mensagem, é porque nem justo é. Abimeleque era um rei do mundo, rei dos filisteus, mas ele era justo. Ele não abriu a boca. Deus falou: vai lá e fala para o homem orar para você. Ele podia chegar lá, quem podia ficar sem graça era Abraão. Para orar para você, Deus falou para mim que é para mim vir para você orar para mim.
Abraão que devia pensar, meu Deus, eu que menti para o rapaz. Mas a intercessão estava com ele, a intercessão está conosco. Ele saiu do trono, tomou o seu próprio trono agora. Ele saiu do trono do Pai da intercessão, tomou o seu próprio trono de vencedor. E eu como vencedor da era, você como vencedor, está sentado com Jesus neste trono de Jesus. Não é o trono do Pai, é o trono de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir sua voz, de ouvir sua palavra. Estamos agradecidos por tudo isto. Fala com o seu povo, revela quem ainda não foi revelado, abre os olhos de quem ainda não tem os olhos abertos, e quem tem, abre mais, e abre o coração de cada um de nós para viver esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura cada pessoa que crê na palavra, que ela já possa dizer, olha, já estou curada, estou abençoada, tudo Deus tem feito por mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que enverga, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam no céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno Faraó.